Sejam todos bem-vindos. Eu coloquei esse título, Somos Filhos do Brasil, para conversar um pouco sobre os campos sistêmicos, né, que a gente está envolvido e sobre a questão das crianças e trazer um pouco das leis sistêmicas da constelação, por conta dos nossos atendimentos, né, de mães e pais que têm a dificuldade com as novas crianças coloridas que vêm chegando, com os desafios, né, pedindo uma orientação até algumas vezes sobre como proceder no campo familiar. E eu fiquei pensando, é um desafio tanto falar dessas crianças, trazer a visão sistêmica e ainda trazer o que esse campo de estar nesse país Brasil, né, relacionar essas três coisas. Aí acredito que tenha ficado de uma forma que todas as pessoas, né, possam compreender, trazer esse entendimento e até uma forma de colocar em ação para a vida. É a minha intenção, tá? Então, eu coloquei aqui o objetivo, que é trazer esse crescimento de aprendizado, esse olhar dinâmico, né, específico do sistêmico, unindo a visão da espiritualidade para a nossa transição planetária. Então, se somos filhos do Brasil, tomamos os nossos pais, quem seriam esses nossos pais? Essa proposta é urgente, vista a quantidade de crianças coloridas que chegam a nós, né, encarnando nesse planeta, pedindo para serem vistas, terem o seu espaço na nossa sociedade, e isso envolve essa mudança do campo, como cultura, como sociedade, né? É um abrir de expansão de consciência a nível de melhoria mesmo em relação a liberar os preconceitos, os valores morais que estão atrasados e tudo mais. Então, é isso. Então, gente, aproveitando aí, dando continuação ao que a Drica trouxe em relação aos objetivos, falar de campo sistêmico, né? Falar dessa visão sistêmica é entender que nós não somos únicos, nós estamos aí interligados com tudo e com todos, não só com essa vida, mas com coisas das outras vidas que tivemos, em especial para a gente que acredita, pelo menos eu que acredito, e a gente traz essa bagagem de forma consciente ou inconsciente e está tudo certo. E assim como a lei da gravidade, algumas das leis que a Drica também vai passear por elas aí de forma lindamente, mesmo que a gente não acredite, quando a gente não cumpre ela, a gente é aí, de uma certa forma, vou usar a palavra penalizado, não sei se penalizado seria ela, mas a gente sofre as consequências. E quando a gente olha para campo sistêmico, é ter essa visão de que eu não sou sozinha. Todas as minhas ações impactam no outro, o que o outro faz impacta em mim, que seja de forma consciente ou inconsciente, e eu faço muito uma conexão dessa situação, quando a gente, pelo menos quando eu vou fazer aquela oração do perdão, né? Que tem a quantidade de vezes onde eu vou lá, eu faço pelo outro, pelo que às vezes eu nem tinha consciência do que fiz, e muitas vezes eu chateei o outro de forma inconsciente, e dentro disso aí é ter essa visão desse campo que a gente está aí embutido. E falar de campo, como a Drica bem trouxe, é falar de um campo sistêmico, trazendo um olhar para a nossa prática do meu campo familiar, do meu campo profissional, do meu campo como pessoa, e ter ideia que todas as minhas ações, em algum nível, ela faz essa interferência, né? E ter ideia de que tudo que nós vivemos está aí disponível. Eu brinco que nós somos aí um ser, uma antena, onde a gente tem um Wi-Fi, e eu vou passar um vídeo para vocês trazendo essa parte mais científica, né? Essa explicação mais científica do que seria essa ressonância, para que vocês possam entender de que nós somos afetados, sim, por esse aprendizado que muitas vezes eu nem vivenciei, mas a minha ancestralidade vivenciou, e de forma inconsciente
através de uma ressonância, que tem um cientista aí que explica bastante, que é o Rupert Sheldrake, que a gente vivencia os resultados e as consequências dela. Então, eu sempre chamo muito para ter atenção a isso, porque não é porque eu desconheço ou porque eu não tenho consciência de que aquilo ali está atuando que eu estou isento das respostas, né? Que eu estou isento das reações e dos resultados que aquilo ali vai ter. Essa parte é uma partezinha mais a escrita, né? É a parte mais técnica de explicar, então eu preferi falar com as minhas palavras o que eu acho e vou colocar um videozinho. Passa para a próxima, Drica. E vou colocar um videozinho aqui para vocês. Então, tá essa explicação aí de como é que a gente funciona, nosso coração, nossas memórias, que é o que eu trouxe como as nossas vivências em si. E lembrando, as nossas vivências muitas vezes são coisas que a gente tem ações, tem reações diante de coisas que muitas vezes a gente não sabe explicar, mas a gente está captando desse campo, desse grande portal. Então, vamos lá, gente. Eu vou passar um videozinho aqui. Então, é isso, gente, é entender que esses campos mórficos, eles estão aí disponíveis, né? Então, ter a ideia que nós somos essa antena, que captamos muitas vezes coisas que estão aí no nosso DNA, é também estar atento às nossas ações, às nossas atitudes, que vão trazer consequências, sim, quer seja a gente tenha consciência disso ou não, e esse workshop vai trazer muito isso direcionado, não só para nós como pessoas, mas também para a gente dentro desses sistemas, e trazendo sempre sistema familiar, sistema profissional, no geral, todos os sistemas que a gente aí está embutido, convivendo aí as nossas, fazendo por onde viver as nossas linhas de aprendizagem. Drica, com você. Gratidão. Fiz esse demonstrativo aqui para a gente ter essa noção da quantidade de campos, né? Eu coloquei aqui 4 campos e fala de muito mais, né? Então, a gente, além do campo familiar, a gente está envolvido a vários outros campos, né? Então, em relação ao Brasil, que é o que eu quero colocar hoje, em relação à região que a gente mora, ao planeta, à galáxia, ao universo, ao cosmos. Então, assim, tem o micro e o macro, né, dessa questão. E a ordem espiritual superior que concede a todos os que pertencem o mesmo direito de pertencimento não tolera exclusões. Se mesmo assim socorrer, coloque em movimento, em ação para resgatar esse excluído, utilizando outro membro da família como representante. E faz muito sentido, né, até a leitura aqui do Evangelho de hoje, quando ele fala que os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Então, ele vai olhar para que aquela inclusão, aquela cura chegue dentro daquele campo, aquele campo micro que a pessoa pertence, aquela linha de aprendizado, para que a cura aconteça. E um lema que eu falo, que eu gosto de colocar, é curando a um, estamos curando a todos, né? E é justamente isso que a gente curando uma pessoa de uma situação, em ressonância, todo aquele campo pode ser também curado naquela parte. E quanto mais esse alcance chega, mais inclusões, mais equilíbrio vai estar gerando para os campos macros. E aí eu falei aqui a comparação do scanner mental e cósmico, que é uma ferramenta que a gente usa na apometria, né, em que a gente se conecta com todos esses campos. É um comando que a gente dá de sintonia, ele é uma limpeza, mas é também essa conexão com esses campos que a gente acaba esquecendo de que a gente faz parte. Então, quando a gente pensa somente em campo familiar, essa percepção é limitada, né? Porque não só ao campo familiar, a todos esses outros campos que foram mostrados também.
Muitas vezes o indivíduo é excluído por não satisfazer exigências morais do seu grupo. E essas exigências fazem parte do campo moral, espiritual do seu sistema, que decide quem pode ou não pode pertencer. Nesse sentido, vai contra a ordem do direito igual de pertencimento a todos. Um membro que exclui ou é excluído, por consequência, gera uma pressão interna, gera pulsos energéticos desarmônicos, onde outro representante, por ressonância do emaranhado energético que é gerado, também se exclui, evidenciando um comportamento que grita para ser visto. Então, a gente fala daquelas dualidades, vítima e algoz, as doenças, ou até colocar a própria vida em jogo, né, em fidelidade a algo que precisa ser visto. E como primeiro círculo de cura para esse amor, né, no sentido micro desse sistema familiar, eu coloquei aqui a questão dos pais, que é quando a gente tem o envolvimento entre duas pessoas pertencentes a sistemas diferentes, como um casal. É desse amor que todos nós nascemos, independente de todas as infraestruturas e situações que a gente passou. Nós nascemos, nós estamos aqui hoje, né, participando desse workshop porque a gente nasceu, porque a gente viveu, porque a gente cresceu, e estamos aqui hoje escolhendo estudar, conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, seres que dentro do nosso plano de alma oportunizaram esse nascimento, o nascimento de outro ser para estar nesse planeta, nos dando a vida. E isso é tomar a vida, honrar, né, essa fala, esse nascimento, né? Na parte espiritual, a gente ouve muito a fala, né, de quantos espíritos estão esperando para nascerem. E é interessante, porque vai de encontro com o que a espiritualidade também ensina. Então, tomar a nossa vida amorosamente é honrar esses antepassados que nos deram a vida, que nos trouxeram para a sua programação, para aquela linha de aprendizado. Através de seus pais e avós, nós nos vinculamos a um destino, a uma linha de aprendizado. E daí olharmos os nossos pais, os nossos antepassados e sermos gratos por essa oportunidade de estar aqui junto a eles, buscando esse aprendizado dentro desse sistema. Uma oportunidade de olhar para as partes da nossa criança interna. Agora aqui, o segundo círculo, vai falar, já começa a falar sobre a nossa infância. E é uma oportunidade da gente, durante o que for trazido, e pensando também em como a gente foi, né, quando criança, no que a gente passou, o que você percebe de si, não só pensar sobre a criação dos filhos, ou sobre a questão dos pais, para a gente ir sentindo o que vai trazendo para a gente de consciência. O segundo círculo do amor, infância e puberdade. Gerar, acolher, cuidar, nutrir, direcionar ao mundo. Os pais sabem o que isso lhes custou, o que isso significou para eles. Na medida que a criança se defronta com esses desafios, com o sofrimento, com a dor ou a imaturidade, pode assumir algo que não lhe compete, que pertence aos pais. A criança pode tornar-se uma doadora quando se coloca à frente dos pais numa atitude de devolver o que receberam, que é a vida, né? A verdadeira compensação dos filhos consiste em transmitir o que receberam dos pais, especialmente mais tarde aos próprios filhos. Então, aqui a gente já começa a falar sobre uma comparação entre o primeiro e o segundo ciclo. Aos pais cabem a doação, aos filhos é o tomar, é o receber. Então, quando a criança se coloca numa situação de doação para aquele sistema que ele pertence, gerando
de repente, uma culpa ou um sentimento de dívida para com ele, já gera uma desarmonia aí dele como indivíduo dentro desse campo. E os emaranhados, de acordo com os sentimentos, com os pensamentos, vai gerar as ressonâncias, né, com esses excluídos ou com os incluídos, que fazem parte também. Né? A gente sempre tem o lado positivo e o lado a ser melhorado, né? E a verdadeira compensação dos filhos é transmitir o que é recebido dos pais, é a vida, é os aprendizados, é esse acolhimento, o nutrir, o direcionar, independente de como foi. Porque na falta a gente também aprende a fazer diferente. E eu, assim, eu esbocei aqui, né, algumas das feridas principais que são geradas na nossa infância: traição, rejeição, abandono, alguns sentimentos, né, que essas são as 5 principais, que a gente, não é que a gente tenha uma só, pode ser que aconteça de todo mundo em algum momento ter tido esse sentimento, mas como criança a gente não tinha aquele preparo, né, para receber. Então, todas as vezes que nos sentimos feridos, procuramos culpar alguém. Quanto mais acusamos a nós ou aos demais pelo nosso sofrimento, mais essa experiência se repete. A acusação só serve para nos deixar infelizes. Porém, quando olhamos com compaixão aquele que sofre, tudo à nossa volta começa a se transformar. Lise Bourbeau. Então, sair do excluir para o incluir, o não julgar o que foi passado, o que aconteceu, se foi certo, se foi errado, é trazer a força para o campo, para o seu próprio sistema. Então, eu coloquei aqui algumas situações para a gente considerar, porque assim não é um intuito aqui de levar para o pessoal, o individual de cada um, né? Cada um teve a sua vivência e a gente não daria conta se a gente fosse trazer os pormenores do que cada um vive ou alguém agora trazer uma situação para que a gente dê uma explicação sobre a parte sistêmica, mas de fazer um apanhado geral para que a gente possa se autoavaliar. Então, filhos que se intrometem entre mãe e pai. Aí uma frase de solução que o filho ou a filha deve considerar: para isso eu sou pequena. E se retirar, a gente usa a fala dar um passo atrás, para que os pais tenham o seu espaço. Sobre a questão dos filhos que são mimados, né? Ele é ensinar que eu sou apenas o seu filho. Para cumprir outro papel, me colocar como doador no lugar de alguém, eu vou estar em ressonância com alguma outra pessoa do sistema, eu sou pequeno demais, não cabe a mim. Então, aos filhos, tomar mãe e pai como pessoas, né? E independente de como foi, e pessoas, né, que a gente não tem a perfeição, nós somos perfeitos, mas temos as nossas vivências aqui. Então, tomar a pessoa, os pais como pessoa, como seres humanos que erram e acertam, tirar daquele campo da perfeição, e na medida que a gente consegue percebendo isso, ir liberando, dando esse passo atrás para deixar, para aceitar, né, o que aconteceu no passado, com os pais, com a ancestralidade, para que você estivesse até aqui hoje, é nos trazer essa força, é nos trazer essa plenitude. A gente nasce egóico para aprender a olhar para o todo, né? Então, o não julgar, o dar o passo atrás, isso nos traz a leveza que a gente busca tanto. A questão da alienação, né, que as situações ruins que nós passamos, as feridas emocionais, traição, humilhação, que a criança pode passar durante o seu processo de crescimento. Essa é uma forma de aprendizado, e Bert Helling fala sobre essa questão de que existem
campos que são maiores do que esse campo familiar, né? E o aprendizado chegar através do sofrimento, ter acontecido uma dor para que o aprendizado, para que solte, vamos dizer, o senso moral, o preconceito ou o julgamento quanto à outra parte da família, para que seja liberado, para que seja visto e o amor tome lugar naquela situação. Então, tudo aquilo que eu lamento e encaro e digo sim da forma que foi, você está colocando esse aprendizado para dentro de você com todo o desafio que ele trouxe. Então, agora eu vou fazer algo com você, algo bom. Eu reconheço tudo o que aconteceu em minha infância e aceito, inclusive o que os meus pais não tenham visto. Coisas, né, que tenham cometido erros ou que algo de insano tenha acontecido. Isso é dar esse passo atrás. Entender que pode ter coisas que eles não fizeram perfeitamente para você. Então, quando a gente, como criança, né, ao adulto que cresce, que tem essa ferida, ele o aprendizado, o desafio é liberar isso, é entender que o que aconteceu foi o perfeito para que ele tivesse a vida, que os pais que eles nasceram foi o necessário para que aquele aprendizado dele chegasse, para que aquela dor dele se curasse. E o filho perceber que não é a doação, não é se colocar no lugar que é a resposta para trazer esse agradecimento pela vida. A compensação é transmitir aos outros o que receberam através de uma compensação harmônica. E trazer essa transmissão, se colocar na vida, levando seus aprendizados, as suas dores, fazendo diferente de uma forma harmônica, é trazer essa compensação para os pais. Aprender a lidar com o que receber e fazer algo bom com isso. A vantagem dessa atitude é que não precisa negar nada do que receberam aos pais. Podem tomar tudo, porque sabem que o repassarão. Então, os filhos podem dizer aos pais, vocês podem me dar e eu recebo, eu tomo tudo para mim. Que é o papel do filho, receber. O papel do pai, dar, doação. E na puberdade, né, na adolescência, naquela fase em que você está, vamos dizer, se desgarrando da família do pai, do círculo, do primeiro círculo, saindo de casa, é muito fácil acontecer o julgamento, essa questão de falar, de não foi bom para mim, eu quero sair, eu quero fazer diferente, e ter a crítica, ter o julgamento, ter o empoderamento, né, a empáfia de se colocar, e isso é um desequilíbrio que ajuda e que funciona para que você vá para a vida, quando o melhor é você ser grato e o harmônico, né? Você ser grato e dizer que com isso você vai fazer algo bom, conseguindo seguir em frente com a sua própria vida, que é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos pais. E em relação, eu falei da criança, né? Em relação aos pais, né? Para trazer a segurança, a nutrição, também trouxe aqui algumas falas que são importantes de algum momento serem faladas para os filhos. Estou sempre presente para você. Isso você precisa saber. Mesmo que eu não possa ver você agora, continuarei ou continuo sendo seu pai ou sua mãe e estou aqui para você. Você pode confiar em mim. Numa relação, né, de casal, eu concordo com a sua mãe, o seu pai. Concordo com o destino que ela é para você. Ela continua sendo a sua mãe ou seu pai certo para você. E eu respeitarei sempre. Você pode ficar com a sua mãe ou pai enquanto ela precisar e enquanto você precisar dela. O fato, às vezes, né, é comum ter também a ausência do pai por algum motivo, ou por trabalho, ou mesmo por separação, e geralmente é a mãe que acaba criando a criança. E tem esse olhar também, Hellinger também traz esse olhar, de que a mãe abre o caminho para o pai.
que como a mãe que cria, a mãe que nutre, a mãe que gera, muitas vezes essa liberação traz muita força para a criança. Eu me alegro se você se tornar igual ao seu pai, para que a criança entenda que vai ficar tudo bem para a mãe. E assim o fluir desse amor, né, passa com mais fluidez. É a compreensão de que o filho ele tem a parte do pai e a parte da mãe, 50% de cada um, que o torna 100. Então, esse é o terceiro ciclo, o dar e o tomar, quando a gente vai para a vida mesmo, né? Após essa fase da criança, da puberdade. O adulto ele tem a capacidade de dar e tomar, porque ele teve, né, todo esse aprendizado. Ao contrário da criança adulta, no caso aqui falando do adulto que tem uma criança ferida, é mais fácil dar do que tomar, porque dando, eu estou me colocando com superioridade. O tomar, trazer esse equilíbrio também da troca, é reconhecer que nós precisamos das nossas relações. O verdadeiro tomar não comporta exigência. Quando tomo o que o outro me dá, estou me confessando carente. Aí a Bíblia diz que é mais fácil dar do que receber. Bert Hellinger faz uma crítica, porque há muitas gerações ele coloca essa fala da Bíblia como uma crítica. Tomar o amor como uma pessoa, entre outras, tem grandeza, porque nas relações adultas é importante que cada pessoa possa, de algum modo, tomar da outra. Essa é a compensação mais importante. Não é preciso que ambas deem na mesma medida, mas que tomem para si na mesma medida, recebam. O ato de receber reciprocamente é o mais difícil. Ele une mais profundamente, pois ambos estão na posição de que necessitam do outro, e isso traz a união. Traz o sentimento individual de cada pessoa de completar o seu sistema, de contribuir com ele. Então, o receber faz parte, né? E quando a gente, por exemplo, usa o silenciar numa questão numa relação, de não trazer a resposta, de não contribuir com a reatividade, isso são formas de trazer essa reciprocidade para o relacionamento. E aí eu lembro do workshop 1, que foram as linguagens do amor. O toque físico, as palavras de afirmação, trazer qualidade de tempo, os presentes, a forma de servir, né? Identificar no outro qual é a sua linguagem. Só que para isso a gente precisa estar com o nosso tanque cheio, a gente precisa ter, né, na infância, recebido essas considerações também. Essa atenção da mãe, essa atenção do pai, e qual é a solução? Sair da posição do julgamento, dar um passo atrás, como adulto, buscar dentro de você suprir essas situações, fazendo diferente, aprendendo com aquilo, para honrando o que foi, para que agora você possa saber o que é melhor dentro da sua concepção, dentro da sua formação, dentro do que você recebeu. E em relação às crianças é mais difícil a gente saber qual é a linguagem do amor, a primeira, né? Qual a preferência dela. E a recomendação é que se use todas as 5, e a gente traga esse cuidado durante o círculo do amor 2, que é a infância e a puberdade. Trazer qualidade de tempo. Então, uma mãe que trabalha, que, né, atende no AMA, está no curso e trabalha e tudo mais, a qualidade do tempo, de repente uma caminhada de meia hora com seu filho, uma música que ouve junto e conversa sobre aquilo, um vídeo, trazer uma qualidade do que você vive
e trazer uma contribuição, uma fala de entendimento, uma discussão saudável sobre uma questão, a questão dos presentes, e aí, com isso, a gente vai observando e conhecendo. E nesse livro, ele dá uma dica que é bem interessante, que vai até ao contrário do que Bert Helling fala, da gente tomar primeiro para depois doar, né? Ele faz um desafio. Se você está numa relação que é difícil, que é complicado e que você acha que não vai dar certo, que tem que separar, ele pede que você faça o teste durante alguns meses de se colocar em doação, de identificar no seu parceiro, por exemplo, quais são as linguagens dele e fazer um exercício diário de trazer essa contribuição para a vida dele ou dela, né? E fazer esse teste e ver se vai mudar alguma coisa nessa relação. Então, que isso pode ser que esse tanque encha também com essa troca com mais respeito, com esse aprendizado, né, de buscar essa contribuição para o outro que você escolheu estar junto, para as suas relações familiares como um todo. A doação só funciona sem controle, sem querer receber algo em troca. Dão para receber. A doação, na expectativa de receber, traz pouco respeito pelas outras pessoas, pois se consideram melhores e permanecem numa posição de superioridade. É aquele ditado, né? Se você deu, está dado, não pode cobrar de volta nada. Acreditamos que algo naquele dia compensará aquele sacrifício, e normalmente, antes que o dia termine, nos sentimos bem por termos tomado aquela decisão. Então, aqui está falando em relação a esse desafio, né? Da gente fazer esse sacrifício, esse esforço de trazer a linguagem do amor que a pessoa necessita por algum momento, mesmo que isso te incomode. Então, por exemplo, um marido que foi criado pela mãe com tudo na mão, não sabe, e a esposa que ele casou, ela gosta da linguagem do serviço, né, das formas de servir. Ah, então eu vou pelo menos passar uma vassoura ali na sala para dizer que eu a amo. Isso, nesse sentido seria esse sacrifício. Então não é e aí essa autora ela fala sobre isso. Não reivindicamos sentimentos ardentes ou coisas delirantes. São gestos simples que a gente pode escolher fazer. E ela propõe esse teste para ver se a gente com isso recebe também. Que eu queria fazer uma contribuição. Pode ser agora? Pode. E assim, aproveitando esse assunto, gente, como a gente tem falado bastante de família, é lembrar que isso também vai ser desafiador. E por que desafiador? Quando o Drica apresentou lá as 5 feridas, né, que no caso a gente trabalha também como os 5 traços, são traços que eles podem sim ser trabalhados, burilados, mas a gente tem aquilo na nossa personalidade que, fazendo a junção do workshop anterior, é aquela coisa onde a gente vai utilizar as nossas máscaras. Então, é aquele exemplo que eu usei de um ser introspectivo que se junta dentro de um campo sistêmico com alguém que é amplamente extrovertido. Então, vai de primeiro existir essa dificuldade, e quando fala essa dificuldade, foi essa proposta que a Drica trouxe de fazer esses testes, né, buscar encher esse tanque, e lógico que dentro dos nossos processos, muitas vezes o nosso ego nos impede de baixar a nossa crista e realmente admitir que a gente precisa da ajuda do outro, que a gente precisa do apoio do outro. Por quê? Porque a gente volta para o workshop anterior em relação àquele posicionamento do que a sociedade julga. Então, é ter ideia que muitas vezes é fazer determinados ajustes dentro, e em especial do campo familiar e das pessoas com que mais a gente convive, às vezes é o convite lá para o desafio, né? É aquele convite onde a gente veio viver as nossas expiações, onde veio viver os nossos desafios. E, assim,
é sempre bom, aí já eu falando, né? É sempre bom a gente ir testando. E lógico que haverá conflitos, haverá a reação do outro em relação às suas ações, e assim vai, a gente vai no processo de mudança e transformação. É isso que eu achei importante compartilhar, Drica, fazendo junção com o anterior. Pode seguir. Seu áudio fechou, Drica. Tá. Gratidão. Quando você quiser, Bárbara, você pode sinalizar, porque a mãozinha não aparece por causa do slide, tá? Eu estou com uma telinha só, não tem problema não, pode chamar. Então, que imagem do ser humano está por trás desses círculos do amor? E Hellinger traz justamente essa questão de que não existe ser humano bom ou ruim, ele é do jeito que ele é. Ele é pertencente àquele sistema, ele veio para ter aquele tipo de aprendizado. Então, a ressonância ela chega de acordo com a realização da nossa alma. E muitas vezes a gente entra no julgamento simplesmente pelo fato do que você descobriu da sua consciência. Mas se houve ressonância, é porque também é seu. Então, tanto no harmônico quanto na dor, nós estamos servindo a vida. Nós estamos servindo a uma instância superior. É do jeito que é. São destinos que tocam a cada um de nós. É o próprio sistema que compele a pessoas, as situações. Numa escala mais ampla, existem movimentos poderosos que arrebatam as pessoas e as carregam consigo, como o nacionalsocialismo, o comunismo, que reverbera em nações inteiras. A ordem da consciência espiritual, do campo espiritual, é servir ao amor e à boa consciência sentida. Esse fazer diferente, esse aprender com o bom e com o ruim. O que você faz com isso, né? Todavia, existem experiências espirituais que nos levam em seus movimentos de efeito curativo em nós e em outros, se permanecemos em sintonia com eles. Então, as oportunidades para que a resolução do seu conflito chegue, elas vão estar disponíveis pelos campos a todo momento. E aqui eu trouxe para trazer o entendimento sobre as leis sistêmicas, né? Eu coloquei aqui a posição dos avós maiores, dos pais, em segundo, e a gente ali no começando, vamos dizer assim, me colocando já como a adulta ali que tem os pais e os avós. E para trazer bem enfaticamente, nós somos 50% pai, 50% mãe. E nesses desafios familiares, no Círculo do Amor 2 da infância e da puberdade, o pai e a mãe ter essa consciência de que são dois sistemas que se unem na criança. São duas concepções morais, são duas formas de aprender de diferente, e que quando você vai contra isso, muitas vezes você está fazendo com que o seu filho se exclua de 50% do que ele é. A não concordância com alguma parte daquele sistema. Então, trazer essa liberação de que está tudo bem você ir para o seu pai, está tudo bem você ir para sua mãe. Ter o respeito em relação aos ancestrais, aos avós que trouxeram essa mãe e esse pai para que você tivesse essas vivências que eram necessárias para que você entrasse nesse campo planeta Brasil, nessa encarnação. Então, eu trouxe essa imagem para a gente refletir sobre isso. Honrar o que te trouxe a vida. Viver a cada momento também significa concordar a cada momento. Onde fica a felicidade? Onde fica a alegria? Onde ficam os prazeres do amor? Onde fica toda a vida? Ficam no movimento do espírito, no agora, na presença. Antes da vida terrena, servirmos a um bem maior que desconhecemos, mas que nos tornou essa alma,
nos trouxe essa experiência humana de refinamento íntimo. Nossos pais antepassados também serviram ou servem a esse campo maior, assim como ao campo planeta, região, país, crenças, culturas, sociedades. Então, pode ajudar a liberar desse julgamento, desse apontamento do outro, do maior, ter essa consciência de que existia um emaranhamento cultural, social a que eles pertencem, e que também passaram pelas feridas, pelo sofrimento, pelo crescimento quando crianças. Em algum momento também foram esses 50% aí de cada um que se formou de sistema. E aí, quantos sistemas mais a gente tem antes, né, para que seja, para que a gente chegue aqui? Quantas partes mais? Então, o vídeo lá do começo, do 100º macaco, a cura de um é também a nossa cura. O quarto e o quinto círculo do amor, concordar com todos os seres humanos e com o mundo. O quarto círculo, ele ultrapassa os limites da consciência. Nele eu concordo com todas as pessoas da minha família como elas são, inclusive os excluídos, os difamados, etc. Aqui se trata da plenitude interna, isto é, todos os que pertencem à minha família ganham um lugar em minha alma, inclusive os que foram rejeitados, desprezados e esquecidos. Sem eles, nós estamos incompletos no corpo e na alma. No corpo, né, lembra lá do DNA, da formação, quando a gente chega para esse sistema, né, para o nosso aprendizado de alma. Somente quando os incluo em minha alma e em meu amor é que me sinto pleno e inteiro. Um movimento de inclusão por amor ao que estava excluído ou temido é estendido a todos os seres humanos por frequência. E este é o quinto círculo, a expansão à humanidade, ao mundo, você se perceber parte desse todo, né? Sair daquela esfera lá do primeiro e ir para o mundo. Se trata de concordar com o mundo como ele é, a capacidade de reconciliação entre os povos. Este é o amor universal, que sabe que somos movidos por poderes superiores. E eu trouxe aqui essa questão que eu achei bem interessante também falar, que assim, quando a gente faz algumas terapias, né, sistêmicas, não só constelação, é comum, em algum momento, a gente colocar um anjo. Em algumas situações, esse anjo pode significar um excluído, quanto também um mentor, um ser de luz que vem ali só para abençoar, só para trazer a força que aquele sistema talvez não esteja conseguindo receber. Uma liberação lá dos ancestrais para que aqui na frente a força chegue e a vida flua com mais fluidez. E isso é uma abertura de consciência para a existência desse apoio, dessa força do campo universal, do campo do universo para com a gente. Ao nos abrirmos à dimensão da nossa real existência, pedimos ajuda aos nossos aliados, quando não sabemos como prosseguir, pedindo aos mesmos que nos mostrem como. Muitas vezes, imediatamente, ao nos atrevermos a fazer algo que não nos parece possível com as nossas próprias forças. É o momento de chamar, né? De pedir. E mesmo assim, olhamos ao mesmo tempo para além deles, para o que está por trás deles, para os seus aliados, para o poder criativo a que todos nós servimos. Curvamo-nos diante dele, sabendo que a salvação encontra-se exclusivamente em suas mãos. E aí a gente também pode considerar, né, as partes de sistemas que não estão encarnadas. Então, os próprios ancestrais nossos, né, não estão encarnados e podem já estar nessa posição de trazer essa bênção, essa força que a gente precisa. E que, no trabalho sistêmico, essa concepção ela traz bastante cura. Humildade significa tudo a cada momento. É a sensação de plenitude a qual nada pode ser acrescido, com exceção do momento seguinte, pleno como o anterior e ao mesmo tempo no novo. Como sentimos essa plenitude? Nós a sentimos em nossa calma centrada.
Tem uma mentora que tem, inclusive, uma canalização que chama Calma na Alma, né? O que se poderia acrescentar à mesma? Trata-se de tornar tudo ininterruptamente da forma como é. Questão da aceitação novamente. Como uma alegria ininterrupta com relação a isso. Uma alegria continuamente nova. É a entrega máxima ao movimento criativo ininterrupto, tornando-se um em tudo com ele. Então, essa posição, né, de reverência, de entendimento da importância do outro para o seu aprendizado, da convivência. A paz surge quando tudo que era oposto atinge a calma, criativamente, pois tudo é levado junto no movimento em que os opostos servem para o novo que está por vir. A paz é a calma em movimento. Dessa forma, experimentamos a paz do coração como um movimento de dedicação àquilo que finalmente nos reuniu, que foi levado e conduzido pelo mesmo movimento criativo. Com essa paz no coração, sentimos-nos em paz com os opostos dentro de nós e em paz com os opostos do passado e do futuro. A reconciliação começa em nossa alma, quando o que quer que seja que nós rejeitamos ou do qual temos vergonha é reconhecido e mesmo amado. Então, nós podemos nos tornar mais completos e em paz. Essa reflexão. Buscadores, né? Se lembramos nossas experiências como membros da família ampliada, poderemos nos ligar ao destino ou ao mistério além do mundo, da mesma forma que nos ligamos aos membros de nossa família, como se fôssemos irmãos de sangue na companhia dos santos. Mas então, como numa família, talvez sejamos escolhidos ou rejeitados de acordo com uma lei que não conhecemos nem influenciamos. Evocando as nossas experiências na qualidade de membros de grupos livremente escolhidos, podemos ligar-nos ao mistério do mundo como se fôssemos seus sócios ou porta-vozes, fazendo alianças, acordos, como se a vida nos permitisse regular o dar e o receber mútuos e controlar os lucros e as perdas mútuas. Então, se diluem as nossas distinções convencionais entre corpo, alma e espírito, em tudo aquilo que ocorre em nós e conosco. Nos sentimos levados, sem prever para onde esse movimento nos leva, mas a certeza de que é um lugar diferente e novo, onde nos sentimos sãos, curados e curadores, preenchidos e completos, amados e amando, em movimento e parados, inteiro em tudo e com o todo. As nossas escolhas, né, de trazer essa harmonia, de sair desse julgamento, de buscar essa calma, de ter essa percepção de que nós fazemos parte de um mundo muito maior do que o nosso próprio sistema. Aqui eu coloquei algumas situações de exemplo assim, para o dia a dia. Comumente assistidos em sofrimento, buscando por uma solução imediata que trate a questão trazida, que traz a desarmonia, a exclusão, né? A importância de honrar o que vem antes em todos os sentidos. Então, sentimentos como desvalor, desmerecimento, aceitação, eles podem estar vinculados em nível macro do campo a preconceitos, por exemplo, de etnias. No caso aqui de nós brasileiros, quantos imigrantes chegaram à nossa terra e geraram frutos? E aí, no micro, em correspondência a esse aprendizado de etnia, de liberação, de inclusão, pode se tornar você pode se tornar um atrator de trazer um parceiro para você que menospreza uma característica de uma etnia, uma sogra que condene o genro por considerá-lo um desvio da linhagem. Então, isso pode ser, inclusive, a nível inconsciente. Atrair uma nora que traga uma provocação sobre seus valores morais ou religiosos, ou mesmo atitudes cotidianas. Então, você se une a um sistema para trazer aquele espelho e você ter a chance de se comportar de uma forma diferente, de estar ali mostrando com humildade que pode ser de uma outra forma, que a gente pode olhar com uma forma mais amorosa para essa situação.
né? E isso é olhar para o macro também. Em relação a problemas financeiros, falta de ação, de movimento, aí eu trago essa questão, vinculados a homens desbravadores que são vistos como algozes. Então, já entrando nessa questão desses imigrantes que vieram desbravar terras, né? E que existia essa busca de ganho material muito grande, e que muitas vezes o feminino ficou como vítima, entre aspas, como um segundo plano, porque estavam servindo ao dinheiro e não à vida, e não ao relacionamento. Então, isso pode gerar um fluxo interrompido do financeiro, de você conseguir se movimentar, para que isso possa ser visto, para que corra atrás buscando a sua solução, incluindo esses erros, esses acertos, incluindo essas partes que foram machucadas lá atrás, né, e que pertencem ao seu campo, por ressonância. Então, mulheres que, pela dor do seu ancestral feminino, escolhem interromper a continuidade do seu sistema. Eu dei aqui um exemplo de mulheres que escolhem não engravidar, né? Considerando que dar a oportunidade de trabalho e ascensão financeira para o seu feminino é dar, é servir a vida dessas mulheres, quando, na verdade, ela está emaranhada na dor, na necessidade de trazer um reconhecimento, uma prova de que é capaz de cuidar desse financeiro, e no lugar de dar a oportunidade delas viverem através dos seus descendentes com oportunidades mais harmônicas. É apenas uma reflexão, né, e que cada um tem a sua individualidade, a sua peculiaridade, mas é uma forma de trazer um pensamento, uma reflexão sobre esses assuntos. E aqui, já entrando agora nessa questão, né, do Brasil, que a gente pertence, somos filhos do Brasil, eu coloquei aqui, a gente tem essa dualidade, né? Portugal como desbravador, a África como a vítima escravizada, que juntou com os nativos do Brasil e formaram o nosso povo hoje. Então, frente a tudo que a gente viu aqui, a solução é aceitar que foi certo, que Portugal teve o seu caminho, que foi certo, que a África teve o seu caminho, que foi certo, que estavam a serviço de algo maior. Então, até mesmo incluir essas partes trazem diferença. E eu falo isso porque nos atendimentos sistêmicos, eu sei que tem consteladores aí, quantas vezes já não apareceu uma questão de vir um ancestral indígena, de vir um ancestral escravizado, e estar ali emaranhado numa situação que precisa ser vista e liberada. Aí vem a questão da aceitação, né? Em que muitas vezes, às vezes, a pessoa escolhe uma constelação porque eu não consigo me olhar no espelho. Um exemplo, assim, simples. Eu quero cuidar da minha autoestima. E aí você, quando abre o campo, tem um ancestral ali dizendo que quer ser visto, que quer ser aceito. É uma parte dela que traz algo ali no corpo, ou que está querendo trazer essa autoestima para ela, ter essa oportunidade de liberar para ela fazer diferente. Então, querendo essa inclusão ali, aquela cura, para que possam seguir em frente. E isso é muito importante. Aí eu fiz aqui algumas considerações, né? Então, a África, ela é vista pelos historiadores, acho que é a outra, que como o continente em que os primeiros ancestrais homens e mulheres chegaram ao planeta Terra, do grupo Homo sapiens, a espécie da qual somos parte. Surgiram da África e de lá se espalharam para os outros continentes. A África tem sido lembrada como berço da humanidade. E hoje ele é visto, né, como um lugar de pouca civilização,
cujos moradores se apresentam ainda como selvagens, sujos, precisando de ajuda, incapacitados de trazerem crescimento para eles mesmos. Portugal, né, que é quem trouxe, vamos dizer, o evangelismo para a gente aqui, né, através do catolicismo, né, ele usou essa desculpa de missão religiosa para chegar aqui no Brasil e nos colonizar. Então, muitas vezes é uma exclusão quando a gente fala que isso não me serve mais. É uma exclusão quando a gente se coloca numa situação de que eles foram ruins para a gente. Porque nós chegamos até aqui também com essa parte, também com esse país nos abençoando, de certa forma. Os nossos pais também vieram. Então, trazer essa rejeição é uma exclusão a nível campo Brasil. Então, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Chico Xavier reconhece a missão espiritual da Palestina, mas também que essa missão foi transplantada para o Brasil pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos. Não constitui objeto do nosso trabalho o exame dos erros profundos da instituição igreja, por muitos séculos um centro de perversidade e de sombras compactas em todas as nações europeias que abrigaram a sombra da máquina do Estado. Então, eu botei só esse trechinho, mas em referência a essa questão religiosa, de que existe essa concepção, sim, de que o Brasil herdou de Portugal uma missão religiosa. Então, Portugal ele traz o catolicismo para que a gente, com esse aprendizado, possa fazer diferente. A África traz a religiosidade para que a gente possa unir esses aprendizados para hoje como pátria, para a nossa missão espiritual do Brasil, de fazer diferente também com isso, de usar isso, aquilo que eu falei lá dos filhos, né? E a gente não doa, mas com esse aprendizado, com o que a gente recebeu de bom e ruim, a gente retribui fazendo algo bom com isso. E eu botei aqui uma fala que eu encontrei, que é bem interessante. Podem negar, podem espernear, podem brigar. No entanto, Portugal é o pai do Brasil, pai espiritual. É, por conseguinte, o Brasil é filho de Portugal. Não há como fugir dessa condição. Geneticamente, quase todo brasileiro tem sangue português, exceto se for filho de imigrantes não portugueses. O Brasil, em média, tem 70% da genética portuguesa. Fogem desse padrão os descendentes de outros imigrantes mais recentes. Na minha família, quase todos fizeram teste de ancestralidade. Em média, meus familiares mais próximos têm cerca de 95% de ancestralidade de origem europeia e do norte da África. Este último com apenas 5 a 10%. Então, eu trago isso para que a gente busque juntar, agregar, não sair desse separatismo de um ou outro, porque pode ser tudo. A religião e a fé são baseadas na aceitação do mundo, tal qual unem a humanidade, ao passo que a fé de um credo ou grupo ergue barreiras entre pessoas. A experiência religiosa que abarca e ama o mundo, tal qual não reconhece fronteiras. Aqueles que aceitam e amam a terra tal qual não podem confinar-se num único grupo. Eles vão além dos limites de um grupo em particular e abraçam a totalidade do mundo assim como é. O amor à terra e o movimento que esses amantes empreendem para ir além do grupo e alcançar a totalidade do mundo. Nada tem que ver com a crença que teme, odeia ou divide. Só o amor salva. E veio aqui para mim uma lembrança sobre a questão, vamos dizer que existem algumas virtudes espirituais que falam, né, que o iluminismo ele trouxe uma separação do Estado do consenso religioso.
mas, ao mesmo tempo, ele trouxe um olhar interno do indivíduo para si, de colocar o seu próprio pensamento naquilo. E hoje a gente tem etnias, grupos que se colocam como excluídos, que estão querendo ser vistos, ganhar o seu espaço, mas que, na verdade, a intenção não é que seja luta, a intenção é que possa ser visto como uno, né? O eu somos, o que nós somos tudo isso. E aí agora eu vou pedir para a Bárbara botar esse vídeo que traz esse aprendizado aí para a gente. E é o exemplo que eu quero usar justamente por conta daquilo que eu falei, né? Para a gente não ir para as particularidades, cada um fazer a sua própria reflexão e ver o que dá para levar para si. Então, é bem isso, né? A gente acaba estando envolvido a esse macro no nosso sistema familiar. Então, quanto mais a gente consegue fazer essa reverência, essa inclusão do todo, né, de ir tirando esse senso de moralidade que está arraigado, trazendo essa humildade, o aprendizado do não julgar cada vez mais, a gente está trazendo uma solução para o nosso sistema. E fazendo essa reverência para esse todo, incluindo essas partes, aceitando o que faz parte de nós, né? É incômodo, às vezes, sabe, falar, porque hoje, assim, eu conheço até jovens que já falam assim, sou negro, sou preto, eu carrego a cor. É o orgulho hoje, né? Quando o orgulho tem que ser completo, tem que ser os dois, tem que ser tudo. É o aprendizado dessa visão. É estar em concordância com tudo do jeito que for. Esse é o movimento do campo espiritual. Concordamos da forma que somos, da forma do todo, pertencente à vida, concordamos com a nossa mãe, com o nosso pai, concordamos com as circunstâncias que foram, com o amor que foi possível, da forma que foi, com a beleza, com a dificuldade, né? Os efeitos que isso traz para a gente, e com todos que concordamos com todos que suportaram esses pesos, com todos que tiveram que assumir o peso. E é a resposta. Concordamos com as vítimas, com os agressores, sem fazer distinção, com o grupo da nossa família, concordamos em termos nascido aqui, concordamos com os doentes, com os deficientes, com os que não nasceram. É um aprendizado em conjunto. A gente precisa trazer o movimento do espírito da liberação, da criação, do fazer diferente. Aí eu trouxe a imagem novamente, né, para a gente lembrar que só ali, né, depois dos avós, nós já temos 8 pessoas atrás, só ali na terceira linhagem. E isso vai se multiplicando e multiplicando. Então, a gente carrega tudo isso. Acho que eu trouxe esse dizerzinho para terminar só, né? O livre-arbítrio, né? A discussão do livre-arbítrio. Um discípulo perguntou ao mestre: diga-me o que é liberdade. E o mestre responde: que liberdade? A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? O mestre retrucou. Algumas pessoas pensam que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e busca através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque esta sempre sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar, ela concede
às vezes, uma certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força dele. E é isso. Veio essa mensagem, né? Eu também já observo também nos atendimentos alguns movimentos em que eles só querem estar ali para dizer que está tudo bem, para serem vistos, como se já tivesse até um cansaço. Eu tenho que falar de novo disso? Não aprendeu ainda, né? Tem essa cobrança também. Então, a gente escolhe perpetuar a bênção e não a dor, né? Com amor, com humildade e com inclusão. Todos somos um. Tomamos nossos pais e fazemos algo bom com isso. Bárbara, você quer falar? Não, Gratidão, gente. acho que foi perfeito. Perfeita colocação, é trazer tudo isso agora para a prática, né? Que é o mais desafiador, mas estamos aí aprendendo a isso. E eu nem quis colocar nenhuma prática sistêmica, porque eu entendo que esse próprio trabalho ele já é, né, uma limpeza, já é um aprendizado enorme e que a gente conseguir agora refletir sobre ele para fazer diferente. Gratidão. Perfeito. Drica, tem uma pergunta no chat que, assim, eu confesso, eu não sei responder. Eu estou aqui, ó, mão para cima. Foi a Regiane que fez, né? Quando ela pergunta sobre a questão dos campos, que chamamos de inconsciente coletivo, na linguagem sistêmica. Se ela pode ser equivalente à subpersonalidade que tanto falamos na apometria. Então, assim, pela percepção que eu tenho dos campos, assim, pelos estudos que eu fiz até hoje, nesses campos estão agregados não só as nossas vivências, como também as vivências dos nossos ancestrais. Então, é aquele netinho que nasceu e, de repente, alguém na família se conecta e diz, eita, é igual, faz igualzinho o avô. E você, o menino nunca teve contato com o avô e ninguém nunca falou para ele o que o avô fazia em relação, muitas vezes, a gestos, né, que é o que a gente vê muito em constelação, gestos e comportamentos e atitudes, e é essa conexão. Quando você fala de subpersonalidade, pelo pouco que eu tenho aí vivenciado com a apometria, eu entendo que essas situações dentro de um campo de convivência com outros seres, elas vão engatilhar a gente dentro dos processos, dentro da nossa linha de aprendizagem do que a gente veio aprender. E é aquelas situações que muitas vezes a gente se conecta tanto de forma positiva como de forma negativa, no intuito de ancorar algumas situações. Quando me fala em subpersonalidades, não sei porquê, a minha mente, Bárbara, ela tende a levar para aquela coisa que eu tenho resistência de conviver com facilidade. Então, é aquela coisa que, para mim, dentro da minha convivência, é desafiadora. Aí eu ia pedir ajuda aí para a Drica e para o professor me ajudar aí, para ver se eu estou alinhada no meu pensamento em relação a campo sistêmico, porque eu confesso, eu não tenho esse aprofundamento ainda espiritual, não. Estou na caminhada, vou chegar lá. Mas é bem isso mesmo. As subpersonalidades, as personalidades são o que a gente carrega do nosso campo individual. E é o que vai trazer a nossa ressonância para o nosso campo sistêmico. Então, muitas vezes, assim, na espiritualidade, a gente fala obsessor. O obsessor pode ser o nosso parente, pode ser o nosso avô, mas ele é uma consciência que você se emaranhou com ele por vibração, porque você precisa de um aprendizado. Então, aí é já a mesma coisa, não entrar no julgamento, não há culpados. O que há é a necessidade de aprender e de liberar aquilo, aquela reforma, a questão moral que está ali reverberando para ser vista, para fazer diferente, né? Eu vejo por isso.